Deus quer cuidar de cada um. Mas qual seria o começo? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. A forma como alguém ouve a palavra de Deus é que vai fazer verdadeiramente a grande diferença para que Deus entre ou não na vida dessa pessoa. E nós vamos contemplar numa simplicidade, iniciando no Salmo de número 1, Salmo 1. O título desse salmo é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. O que seria a impiedade? Quando uma pessoa sabe o que deve fazer, qual é o seu dever, quando ela sabe, ela é consciente, mas ela não faz porque ela não quer se submeter, porque prefere fazer a sua vontade, ou melhor, quando transgride a lei. Pronto, o transgressor, ele conhece, sabe, mas ele passa por cima. Esse é um estado tenebroso aos olhos de Deus. Porque, pontuando o temor a Deus, um dos princípios do temor a Deus é isso. É esse, melhor dizendo, o respeito que se desperta e desenvolve pela palavra de Deus. Não se idolatra a Bíblia em si, o livro em si, mas o que Deus nos fala. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou ouvindo o próprio Deus. Então aqui começa a diferença para que Deus dê ou não atenção a quem o ouve. Então o pior que a pessoa que nunca ouviu é aquela que ouve, que lê, mas que não respeita. É a mesma coisa que filhos fazem. Alguns filhos afrontam seus pais. Hoje você falar em respeito de filhos para com pais é até um pouco complicado. Porque muita gente está confundindo a liberdade com libertinagem. Deus, como pai, Ele ama profundamente seus filhos. É só atentarmos para o preço que Ele pagou entregando a vida do único filho, para que qualquer pessoa que receba Jesus ingresse na família de Deus e passe também a ser chamado de filho e de filha. Eu posso citar várias partes das Escrituras. Um exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, esse Evangelho diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha só, que coisa simples e gloriosa. Recebeu Jesus no coração. Quem é Jesus? A palavra de Deus. O Espírito Santo então veio morar na vida dessa pessoa. Mas Ele quer morar no coração, Ele quer dirigir essa pessoa. Ele não quer que esse filho, essa filha sofram, não quer que caia em ciladas, não quer que o diabo lhe toque. Há pessoas que não creem que o diabo é atuante aqui na terra. Ou, enquanto Jesus andou na terra como homem, como ser humano, como expulsou demônios das pessoas. E ordenou aos discípulos que assim também fizessem. E discípulo fazendo discípulo e continuando a obra de Deus. Muito bem. Outra passagem bíblica é lá em Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 19. Eu não vou movimentar muito a Bíblia, porque eu vou parar no bem-aventurado. Olha, tem muitas bem-aventuranças nas Escrituras. Bem-aventurados, no plural. Bem-aventurada, por exemplo. Bem-aventurado é aquele servo que faz a vontade do seu Senhor. Bem-aventurado é o servo que alimenta a sua casa. Tem muitos.
Por 48 vezes a Bíblia fala no singular aos filhos de Deus, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tudo que vai fazer, colocou nas mãos de Deus, está dentro da vontade de Deus, da palavra, e vai dar certo. Bem-aventurado é feliz, é bem-sucedido. Então tem um plano, coloca no altar de Deus e Deus dá a direção, portas se abrem, vamos em frente. Bem-aventurado. Não é assim, aventura para ver se vai dar certo. Então, lá em Efésios 2,19, estou só citando, porque se você em casa gosta de estudar a palavra e de contemplar essas maravilhas de Deus, que Deus, Ele traz a pessoa, Ele quer essa pessoa chegadinha a Ele, Ele quer habitar no coração desse filho, dessa filha. Ele quer proteger esse filho, mas Ele ensina, Ele quer ensinar a respeito de tudo. E é devagarinho, nós vamos assim, aprendendo a andar com Deus, a agradar a Deus, a ter Deus como verdadeiro Pai. Você não vê Deus, você vai lá no cantinho do seu quarto, ora, entrega o seu problema para Ele e sai de lá com o coração leve, numa certeza que Ele recebeu, que Ele te ouviu. Essa é a relação de oração com Deus, de filho com Pai. Embora se saiba, nós sabemos que muitas pessoas oram, né, uma prática quase no mundo todo, e muitos nem aceitaram a Jesus, muitos nem querem esse compromisso com Deus, de estar ouvindo a sua palavra, mas ele diz lá em Efésios 2,19, que a pessoa que aceita, ela passa a pertencer à família de Deus. Então, bem-aventurado, ou seja, você vai se lançar em alguma aventura, mas não é aventura no sentido de coisas loucas, absurdas, nada disso, um empreendimento, tá? Um plano que você tem dentro de você, coloca no altar de Deus, e se é algo que está dentro da palavra, Deus vê que não vai te causar dano, não vai te prejudicar, não vai te fazer mal, se vai te abençoar, Ele confirma. Vem assim, sabe, uma paz no coração. Então, esse salmo começa exatamente com essa palavra. E veja que é no singular. Então, ele diz, bem-aventurado, ou seja, você vai entrar nesse empreendimento, você vai se lançar aí, e eu vou te abençoar, você vai ser bem-sucedido. O Senhor Deus, como Pai, é o maior incentivador dos seus filhos para o bem. Deus quer você saudável, Ele quer você em paz, Ele quer você em comunhão com o céu, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Mas isso também nos traz responsabilidades, porque o filho tem responsabilidade, ele tem de obedecer ao pai, ele tem de respeitar o pai. Aí diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é profundo. Aí, queridos, nós temos que, nós temos de ter aquele mover no coração. Por quê? Você está no seu trabalho, talvez hajam escarnecedores ali à sua volta. Ah, você é crente? Ei, soltam a língua, ofendem, criticam, falam mal, condenam. Coisa séria. E aí? Uma coisa é uma relação de trabalho, outra coisa é amizade. Uma coisa é você estar por um dever, pela responsabilidade do trabalho, fazendo parte de um grupo para fazer um trabalho na faculdade, no curso. Outra é ter prazer em andar junto de quem fala mal de Jesus, fala mal de igrejas, fala mal de cristãos, até fala mal das pessoas e até da própria família. O ímpio, ele não se importa, ele solta a língua, nem se preocupa. Para ele, talvez você já tenha ouvido muitas vezes alguém dizer palavras somem no ar. Vamos ver isso no dia do juízo. Por quê? Porque Jesus diz,
No Evangelho de Mateus, Jesus diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quando uma pessoa ingressa na família de Deus, ela começa a aprender coisas novas. Um exemplo disso, ela entende claramente que Deus quer que ela seja uma bênção. Então não quer que ela se amaldiçoe em hipótese alguma nas coisas mínimas e ínfimas. Ah, eu não nasci para dar certo, eu sou um fracasso. Não entristeça o coração de Deus. Todo ser humano tem dons, tem habilidades, tem capacidade dada por Deus. Por quê? Quando Deus criou Adão lá no Éden, a Bíblia diz que antes de Deus criá-lo, o Senhor Deus projetou de modo muito especial e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você viu Deus fracassar? Pois é, quando você viu Jesus fracassar? Então nós temos que lutar para glorificar o nosso Pai. Então ele diz: bem-aventurado. Esse salmo começa dizendo: você é um bem-aventurado. Então comece a assumir isso. Aceitei a Jesus, sou filho do Deus Altíssimo e Deus vai me abençoar cada dia, mas eu vou ouvir a sua palavra. Então eu não estou mais debaixo de maldições, eu estou agora debaixo da cobertura de Deus, debaixo da bênção. Eu vou mostrar uma outra passagem bíblica agora, para mostrar a você como Deus inicia o Apocalipse. Olha bem as palavras, como Deus fala no último livro das Escrituras Sagradas. Olha a confirmação do bem-aventurado. Ou seja, você está debaixo da bênção, então, conserve isso, creia nisso. Não aceite o fracasso, ore para que Deus abençoe você e a sua vida. Ore para que o Espírito de Deus tome a frente da sua batalha. Então nós vamos lá no Apocalipse, lá no capítulo, logo no capítulo 1, iniciando, no versículo 3. Olha só, nós vamos encontrar aqui também o bem-aventurado. Quem diria, não é? No último livro da Bíblia, o Senhor Deus não deixa de dizer: bem-aventurado aquele que lê e aquele que e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus está dizendo: você lê a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus quer que você seja bem-sucedido, mas quer você como filho, como filha. Há momentos, queridos, em que a palavra de Deus, ela nos dá assim uns puxões de orelha. Quer ver? Às vezes eu estou ministrando uma pregação, eu digo assim: ei, você que fica com raiva à toa, qualquer coisa que te aborrece, algum parente te causou um pequeno dano, você já fala mal dele, você já, dentro de você, você já o condena. Alguns criam até ódio, começam com coisas mínimas, sujam o coração. Olha que coisa séria, só um exemplo. Só um exemplo. Outros, às vezes a gente está pregando e diz assim: ei, olha, aconteceu um fato comigo, no condomínio onde eu moro, aconteceu um fato interessante. Não é interessante de bom, não. Eu ouvi um menino, um adolescente, soltar muitas palavras pesadas contra o pai. Mas palavras pesadas. Palavras pesadas. Sabe, palavrões. E aí eu tive uma oportunidade na passagem, alguns dias depois, fui cumprimentar um menino, um adolescente. E eu falei: meu querido, você tem que lavar sua boquinha. Porque se um dia você precisar falar com o Papai do Céu,
para ele te socorrer, ele não vai te ouvir. Você ofende muito seu pai. Aí ele baixou a cabeça. E eu falei, você sabia que Deus manda filhos honrarem os seus pais? E ele ficou de cabeça baixa. Eu sei que a família é avessa ao evangelho. A família não aceita que se pregue o evangelho. Mas eu não preguei. Eu só disse para ele, você quer ser um sucesso nessa terra? Então começa respeitando o seu papai. Aí ele ficou de cabeça baixa. Quando eu fui saindo, ele disse, tia, tá bom. Tia, tá bom. A família não aceita o evangelho. Lamentável, né, pessoal? É lamentável. Mas eram palavrões muito pesados. E nesse caminho, Satanás trabalha. Para essa criança sofrer uma desgraça, porque filho xinga o pai, ofende o pai, amaldiçoa o pai amaldiçoa o filho. A qualquer momento o demônio pode tragar. Quando Deus quer que todos sejam bem-aventurados. Mas Apocalipse nos chama atenção para dizer, bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus, porque lê e vai aprender de Deus, vai corrigir os seus erros, vai entender que não nasceu para ser um fracasso, mas para ser uma bênção. E os que ouvem, se ainda não lê, até a criancinha tem que ser ensinada. Às vezes a gente vê bebezinhos, pá, mete lá uma bufetada na cara do pai e da mãe, eles dão uma gargalhada, é bonitinho. Não, já tem que apontar o dedinho para a criança saber o que significa o não. Não, isso não pode. Mas não tem limites. Nós estamos vivendo diante aí de uma sociedade em que muitos, a sociedade desta era, a aceleração da internet, pode tudo, coisa séria. Ah, mas a senhora está pregando que tudo tem que ser certinho. Nós temos que ser filhos de Deus verdadeiros. Coração limpo, cabeça limpa, boca limpa. E a gente só aprende isso com Jesus. Temos sim, Deus cobra, Ele quer que o cristão, o seu povo, seja uma bênção, uma bênção. Eu mostrei para você o Apocalipse, porque nós estamos lá, esta semana, eu convoquei todos, o pessoal da equipe, vai passando um para o outro, linha de transmissão, vai correndo aí, ó, todo mundo lendo o Salmo primeiro. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma bênção. Mas Deus, Ele estabelece as regras. Ele estabelece as normas para a nossa vida. E não são coisas difíceis. Olha, quando o cristão começa a despertar realmente o amor a Deus, ele tem prazer e diz, não, Deus não quer que eu me suje, Ele não quer que eu caia, Ele não quer que o diabo me toque, Ele não quer que eu sofra. Então, se Ele faz isso, é para o meu bem. Eu disse para o menino, de quem eu falei ainda há pouco, eu disse, olha, tudo que teu pai te proíbe é para o teu bem. Ah, mas eu fiquei com muito ódio dele, ele tomou meu celular. Eu falei, foi para o teu bem. Você não devia estar acessando coisas agradáveis. Baixava a cabeça. Está vendo? Então nós estamos, é a realidade, nós somos filhos. Então bem-aventurado é aquele que lê a palavra para colocar no coração, firmar o pensamento, e aquele que ouve. Ouvindo uma pregação, olha, às vezes a pessoa está com tanta raiva que ela diz, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir nada. Não adianta. Ela vai precisar parar e dizer, a Deus eu vou ouvir. E aí, ouvindo a Deus, Ele vai tomá-la pela mão e vai dirigir, vai dizer, ó, o caminho é esse, é o caminho da paz, não é o da guerra. O caminho é esse, da mansidão, não é do ódio. E assim é que o diabo perde na vida das pessoas. Você sabia que Satanás se aproveita demais quando a pessoa conhece a palavra e desrespeita? É como se o diabo zombasse de Deus para dizer, olha aí, que pai é você que teu filho não te respeita? Por isso aí, ó,
Eu lembro que uma vez eu estava expulsando o demônio de um rapaz, de um homem, e o demônio disse na boca do homem, batendo no peito dele: você está pensando que ele respeita a Bíblia? Ele faz é o que eu gosto. Ele faz é o que eu gosto. Olha, sinceramente, que tristeza. O diabo falar na boca de uma pessoa e dizer: você está pensando? Ele faz o que eu gosto. Coisa séria. O corpo foi criado para Deus, não foi criado para demônios, para sujeira. Também não foi criado para vergonha, para miséria, para doença. Bem-aventurado, olha que palavra forte. Bem-aventurado, quem lê e quem ouve a palavra, as palavras de Deus. E eu vou concluir lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deus chamando Israel de bem-aventurado. Você vai ver que coisa linda. Em Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 29, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Você vê, agora nós chegamos aqui a Moisés. Olha Deus falando com o seu povo bem-aventurado. Que coisa linda, olha. Eu vou ler apenas a pergunta, porque a última parte requer mais explicações, e não há tempo agora. Olha só. Então, estou em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Olha uma exclamação aí. Olha Deus dizendo: bem-aventurado és tu, ó Israel. Deus está dizendo: olha, você é uma bênção. Onde você colocar a mão, eu vou te abençoar. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? O escudo do teu socorro. Deus está dizendo: eu te protejo e eu te socorro. Ele não abandona. Queridos, muita gente se converte, mas infelizmente, por falta de um pouquinho mais de dedicação, fica assim, meio que vulnerável, com muitos medos, sabe? Assim, muito inseguro, insegura. Quando entende que a Bíblia Sagrada é Deus falando, então se dirige a Deus como filho, para desfrutar do que Ele fala. Mas o respeita em tudo naquilo que Ele manda. Então Deus está dizendo: ó Israel, você é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Qual foi o preço mesmo que Deus pagou para ter cada ser humano nos seus braços como filho, como filha? A vida de Jesus no Calvário. Então, nós temos de atentar bem para desfrutar de cada bênção, mas não podemos negligenciar o amor e o respeito pela palavra de Deus. A obediência de filhos. Eu deixo esta palavra com você, porque Deus quer isso. Ele quer você como bênção sobre a face da terra. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até o nosso próximo encontro.